Fala, turma boa! E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Vamos lá, mais uma trilha aí sobre estratégias de preços, de estratégia de precificação ou pricing. Como é que as empresas fazem para definir seus preços quando elas têm poder de mercado, quando ela tem condições de definir esses preços? A gente vai começar isso agora, vendo quais estratégias podem ser adotadas. Essa trilha a gente vai ter em 3 aulas, né? A gente divide ela em estratégias de primeiro e segundo grau, discriminação de preços de primeiro e segundo grau, discriminação de preços de terceiro grau, é a segunda aula, e depois o impacto da propaganda na discriminação de preços. Obviamente que é preciso ter um pouquinho de atenção, é um pouquinho mais analítico essas aulas, né? Essa abordagem de gráfico, um pouquinho de álgebra, mas nada muito complicado e nada impossível de ser feito, né? Preste atenção nos insights, veja o que é que se encaixa com a sua realidade. Isso é que é importante. E aí, tente entender os algebrismos que são mais simples possíveis e como isso tem impacto realmente, e como é que a gente pode colocar isso na nossa empresa e traçar metas, traçar estratégias, traçar situações para que a gente consiga obter sucesso na estratégia empresarial. A estratégia de preços, de pricing, é um componente da estratégia empresarial como um todo. Vamos lá? Vamos começar essa caminhada? Pois bem, as estratégias de pricing, discriminação de preço, na verdade é ver como que o mesmo produto, com o mesmo custo, consegue atender a maior quantidade de mercados possíveis. Porque às vezes a gente tem um produto e fica só em um mercado e não consegue escalar aquele produto, colocar ele em vários mercados para fazer às vezes as mesmas coisas ou às vezes usos diferentes, outro tipo de diferenciação. Mas a gente vai tratar aqui mais da questão da quantidade mesmo. Como é que eu vendo várias quantidades para vários tipos de mercados distintos. Então, essa é a lógica da discriminação de preço. Eu discrimino o meu mercado a partir de controles na produção, na quantidade que eu coloco para aquele mercado, dos preços, principalmente os preços, estratégia de preços. Eu controlo o que eu oferto, o que eu coloco no mercado por cobrança de preços diferenciados. Vamos lá, eu não tenho mais produto diferenciado, eu tenho preço diferenciado. Né? Então, alguns conceitos base que a gente vai utilizar. Né? Preço reserva, que é o preço que o consumidor, o preço máximo que o consumidor está disposto a pagar, é quase aquele preço do lançamento do iPhone 25. Deve estar em 12, 13, mas em breve chega a 25. Então todo mundo está disposto a pagar uma fortuna e realmente é o preço de um carro quase, um iPhone novo, completo, plus mais alguma coisa. Então esse preço que o iPhone é posto no mercado com todas as suas vanguardices tecnológicas, esse preço mais alto é o que a gente chama de preço reserva. Ele está lá porque tem gente que paga. Se o preço está sendo cobrado, vocês podem ter certeza que tem gente que está pagando o preço. Então, ele está no preço no limite, no preço reserva, no preço mais alto que o consumidor está disposto a pagar. Um outro conceito que eu já falei, discriminação de preço. A gente passou aí na concorrência monopolista falando de diferenciação do produto. É aqui eu vou falar em diferenciação de preço. Eu vou cobrar preços diferentes para públicos diferentes. Só que eu tenho o mesmo produto com a mesma estrutura de custo por trás. Essa mais ou menos é a ideia. Né? E como uso da propaganda, eu uso propaganda para poder fazer
diferenciação teórica de produtos, né? Voltando ao iPhone. O iPhone é interessante. Um iPhone, o básico da última geração, R$ 7.000. O Plus mais alguma coisa, R$ 16.000, R$ 15.000. Caramba, é mais do dobro. É a propaganda. Às vezes o Plus mais alguma coisa você não vai usar mais do que o que você usaria no básico. Só que eu tenho todo um mito, né? A mítica, uma criação de atributos por meio da propaganda, e isso implica na discriminação de preços, como eu acabei de falar no caso do iPhone. Bom, discriminação de preços, eu tenho a noção que a gente está tratando de empresas que podem definir seus preços. Eu não estou tratando de empresas em concorrência perfeita, que não têm condições de definir preços. Estou falando em empresas com capacidade de determinar seu próprio preço. E aí ela pode discriminar preços. A primeira forma mais simples é a discriminação de preços do primeiro grau. É essa a forma mais simples, onde é a captura total do excedente do consumidor. Vamos lá. Primeiro vamos ver as noções de excedente e tal, né? Então, a firma que determina preço, eu tenho esse lucro em verde aqui, né? Uma firma em monopólio ou em concorrência monopolista, ela tem capacidade de determinar preço, eu tenho esse lucro aqui. E a discriminação perfeita, e aí eu tenho um excedente do consumidor, que é esse azulzinho mais claro, né? E o peso morto do monopólio, que é esse rosinha aqui. Então aqui a gente tem o lucro efetivo da empresa, quando ela não discrimina ninguém, quando ela é um monopolista de preço único, né? Ela não discrimina nada, é a base de toda análise de maximização de lucro em monopólio, é só isso daqui. Mas ele tem essa parte aqui, que ele pode se apropriar como empresa. Eu não estou falando se é justo ou injusto, esse excedente do consumidor, o preço reserva está aqui dentro, o preço reserva está aqui por cima, ó, que é o preço mais alto que o consumidor está disposto a pagar para ter aquele produto. Então esse aqui, lá em cima, é o preço reserva, né? E esse aqui é o preço de mercado, o preço de monopólio. Então essa diferença entre o preço reserva e o preço de mercado é o excedente do consumidor, né? Então esse aqui é o excedente do consumidor que o monopolista tem olho gordo em cima dele. Como é que eu extraio mais renda do meu consumidor, né? Hoje em dia a turma de startup tal fala em upsell. Nome bonito, né? Para na verdade significar como é que eu extraio renda do meu consumidor. Eu faço uma venda adicional, um upsell. Eu consigo com isso cobrar por uma coisa que não me tem custo nenhum, eu cobro em cima daquilo. Então, hoje está muito em voga na linguagem dos startupeiros, né? E nada mais é do que o upsell é você fazer uma venda recorrente e sempre metendo a mão aqui no excedente do consumidor, de um lado, e do outro é o peso morto, o tamanho da ineficiência do monopólio, desculpa, tamanho da eficiência do monopólio. E aí que o monopolista também tem olho gordo. Cara, tem todo esse mercado aqui, né, que vai dar no mercado em concorrência, numa quantidade aqui de concorrência perfeita, né, que é quando o custo marginal é igual à demanda ou à receita marginal, e não está sendo atendida, porque no monopolista ele não vende igual ao custo marginal. O preço dele não é o custo marginal, o preço dele é outro, né? Então, a receita marginal que é igual ao custo marginal, não o preço igual ao custo marginal, como é em concorrência perfeita. Então, o preço dele é mais alto, obviamente que tem a quantidade vendida menor do que se tivesse concorrência perfeita. Bom, aí aqui o monopolista tem olho gordo nisso e nisso, no excedente do consumidor e no peso morto, que ele não consegue capturar, porque se ele ofertar mais no mercado, a sua receita marginal vai cair muito.
Então, como é que ele faz isso? Qual o jogo? Bom, numa discriminação de primeiro grau, ou discriminação perfeita, como chamam, eu faço coisas sob encomenda ou eu conheço muito bem o meu consumidor. Uns exemplos é a costureira. Ela cobra produto por encomenda. Então ela vai cobrar o preço máximo por aquele produto, sabendo que você só pode pagar aquilo. Né? Um médico da cidade do interior que vai cobrar consulta de acordo com o que cada paciente pode pagar a ele. Então, ele vai otimizar e vai realmente se apropriar do preço reserva do cara, né? Então, todo o preço reserva e o peso morto, porque a cada cliente ele vai cobrar um preço. E aí ele vai se apropriar de tudo que está disponível de renda. Então, ele do mais um cliente não tem condições de pagar, paga menos. Aí ele vai aqui no custo marginal. Aí o outro que pode pagar preço reserva, vai aqui em cima. E nessa brincadeira, quando ele vai vendendo para todo mundo customizado. Customizado. Cada um tem um preço. Às vezes, cada serviço que não custa muito, geralmente é a mesma coisa, ele vai só ajustando os preços ali para cada paciente, se for o caso do médico, para cada pessoa que vai fazer o vestido, a roupa, o alfaiate, né? A calça, o terno. Então, o cara cobra ali de acordo. O cara conhece pelo tecido, né? Quando você vai levar o tecido, ele olha assim, esse tecido aqui não é barato o metro, não. Aí cobra, pô, né? O pedreiro, às vezes, ele vem na sua casa e para colocar uma cerâmica comum, aí o cara cobra, não, é R$ 50 o metro. Tô sonhando aqui, chutando, não sei. R$ 50 o metro. Aí o cara vem com porcelanato, que é caro, ele é caríssimo, ele custa aí, bom porcelanato, R$ 150, R$ 200 o metro, um bom, última linha, de qualidade superior, tal, R$ 150 o metro pelo menos. Aí o cara vai dizer, bom, se o cara comprou R$ 150 o metro do produto que vou aplicar, eu vou cobrar ele R$ 100 o metro quadrado de aplicação. Pronto. Então ele extrai o valor de acordo com o conhecimento perfeito também da sua demanda. Aí onde mora o perigo. Por quê? Porque na discriminação perfeita de preço tem um problema de informação. Eu não sei exatamente no mercado maior, se eu ampliar muito o mercado, se eu escalar o meu mercado, ainda na linguagem estatupeira, né? Escalar o mercado, ou seja, aumentar a escala de produção, quantidade produzida, eu vou atender a mais mercados. Eu não sei exatamente qual a parcela de renda de cada um. O cara que pode pagar mais, o cara que pode pagar menos, eu não sei. Tem que fazer isso pro grupo, né? E aí você tem problema de informação, eu não sei. Como a gente não sabe, aí o cara pode ir maltrapilho num consultório, ele tem dinheiro, né? Ou ele pode comprar um produto, uma loja, ou um produto feito sob encomenda, um alfaiate, e compra barato e vai em outro lugar e vende caro aquele produto, né? E paga barato porque chega mais ou menos, tal, aí encomenda o alfaiate, olha, como eu não tenho muito dinheiro, só tenho esse dinheiro aqui, passa 10 calças para mim, o que é que você faz? Como é o preço? Aí o cara negocia o preço mais baixo naquele mercado, aí vai em outro mercado, o cliente, e vende mais caro. Isso a gente chama de arbitragem. Para resolver o problema de informação, assume-se aqui que não tem arbitragem, não existe isso. De o cara comprar barato, o cliente comprar barato, como eu falei agora o exemplo do alfaiate, e vender em outro mercado as calças mais caras. Não pode fazer isso. Nesse modelo não cabe. Bom, é meio complicado isso, mas enfim, é uma condição, não arbitragem. Tem problema de informação. E aí, o que acontece? Você faz um tipo de preço não linear. Ele é meio discreta a coisa. Discreto no sentido matemático, né? Não os pontinhos todos juntos, mas você tem quebras ali na reta, na curva, né? E aí eu tenho discriminação de segundo grau, né? E o preço de duas partes é o mais comum deles. É o que a gente faz quando
assina TV a cabo, né? Ah, eu quero pacote básico. Bom, básico é tanto. Mas se você botar mais 15, 20 reais, você tem direito a mais 289 canais, que você não assiste dois. Mas enfim, aí você vai na vantagem. Aí, na verdade, o cara se apropriou da sua renda de mais 20 ou 30 reais, que vai lhe fazer falta às vezes para um sanduíche. Mas você está pagando o básico, que é básico para todo mundo, ele já está comendo ali a brincadeira, né? Então você tem o consumo, né? O volume de consumo, né? A TV, a telefonia móvel é a mesma coisa. Tem a franquia básica, aí não, tem tantos minutos, tanto giga, não sei o que, de internet e tal, e o cara vai, às vezes você nem usa, muitas vezes você nem usa, mas... Não, mas é só um pouquinho aqui, só mais 50 reais a mais, você tem 10 vezes mais capacidade de dados, blá, blá, blá. Então ele vai montar todos uns pacotes de ofertas diferenciadas para cada um, do que cada um pode pagar, né? Então como é que isso funciona? Então você imagina telefonia móvel, né? Todos consumidores idênticos. Eu estou imaginando que todo mundo, eu não sei, eu tenho problema de informação. Então estou dizendo que todo mundo é igual. Né? Então, do ponto de vista algébrico, é simples, né? Só estou dizendo que a demanda, a mesma coisa dos outros exemplos, que eram mais numéricos, demanda negativamente inclinada. Só isso. Esse P aí é a demanda inversa, negativamente inclinada, né? E aí eu tenho um custo, que eu tenho um custo fixo, que é o quê? O custo fixo, um F qualquer, mais um custo variável, certo? Varia de acordo com a quantidade produzida, certo? Então, é só isso, o custo é esse, tal, para poder a gente... Então, a receita marginal é o quê? É receita total, né? Preço vezes quantidade, menos custo total, tá aí o custo. Eu resolvendo isso, eu chego à receita marginal do V lá em cima, menos negativamente inclinada, 2Q, ou seja, a metade da... Duas vezes mais, desculpa, a inclinação da curva de demanda, 2Q. Né? Isso é padrão para receitas marginais dessa natureza. Custo marginal é fixo. Tomando o custo marginal como fixo. Né? Um custo, né? Eu estou mais interessado em como me aproprio do que quais são os meus custos. Esse é um problema de quem pode determinar preço. Né? Quais são meus custos? Então vamos ver como é que funciona. Então a gente construiu lá, né? Construímos a condição gráfica. Então imagina preço uniforme, os lucros são maximizados fazendo a receita marginal igual ao custo marginal. Então, com o preço normal, é aquele que a gente já tinha visto em monopólio. Certo? É o preço de monopólio. Custo marginal igual receita marginal, eu tenho preço. Certo? E o lucro do monopolista é a área do quadrado azul. Esse algebrismo aqui embaixo, essa equação, na verdade é a área do quadrado azul ali em cima, né? N preços ao quadrado, N preços, tá aqui, aqui é um preço, que é isso, N é porque são vários aqui, N preços dividido pelo custo, né? Pelo custo. Tem o fixo que fica, né? E o 4 é a constante do custo marginal. Fechado? Bom, esse é o lucro. O excedente consumidor, lá em cima, para cada agente que ele vai cobrar, é aquele lá. Essa diferença quadrada aqui, dividido por 8. Certo? Que também é a área do triângulo retângulo aqui. Certo? Bom, como é que eu me aproprio dele? Aí onde começa. Como é que se apropria do excedente consumidor? Essa é a questão. Se o vendedor cobrar uma franquia, epa, aqui eu tinha um preço único para todo mundo.
Se o cara consumisse mais ou menos. E se eu cobrar uma franquia diferenciada? Olha, se você quiser usar 2 GB, sei lá eu, né? Hoje os planos têm o quê? Tem 10, 15, né? 50 GB, às vezes 100 GB, né? Então vamos lá. 20 GB, eu quero 20 GB, não. 20 GB o pacote é esse. Tanto. Aí você pode usar o excedente por mais tanto. Mas 20 GB, R$ 100. Tô chutando, R$ 100. Se ele fosse no preço único, o cara podia consumir 20, 30, 40, não pagaria nada a mais, nada de excedente, né? E pagaria R$ 200. Porque ele tentava ali botar uma média do consumo de todo mundo. Agora não. Agora ele pode dizer, olha, você que só usa 20 GB, você não precisa pagar mais R$ 200. Você pode pagar só R$ 100. Agora, você que usa 40 GB, você não precisa pagar mais R$ 400. Você paga só R$ 300. E você que usa 80 GB, você não precisa mais pagar R$ 800. Você paga 500. Veja, ele continuou pegando os preços reservas de vários tipos de consumidores, vários volumes de uso, várias quantidades consumidas, mas cada um tinha um preço. Não era um preço único para todos. Consumia 80 GB ou consumia 20, pagava todos 200. Não. Ele pegou, botou 100 primeiro, né? Quem consumiu o dobro, né? Pagaria 150. Quem consumiu o triplo pagaria aí dos 300 e por aí vai. Então ele tinha uma gama de variações que ele não precisa pagar, que o consumidor vai pagar. Ele tem a impressão que está pagando menos, mas na verdade o operador, né, o monopolista ou aquela empresa que detém poder de mercado, ele consegue formar pacotes de consumidores e categorias, né? E com isso ir cobrando e se apropriando do excedente de cada um, certo? A franquia máxima que cada consumidor teria disposição de pagar é o excedente dele. Então o cara sai comendo ali. A franquia máxima para quem só usa 10 GB, mano, era de 20. A mínima que eu tenho é de 20. Você já começa a pagar, você usa 10, mas você pode baixar um filme, não sei o que, tarará, pô, paga 100 reais por 20 gigas. Ah, mas você quer 40 gigas, você paga R$ 150. Não, mas eu não preciso de 40, eu preciso só de 25. Não, mas olha, você vai usar o filme, hoje em dia tem muito dado, aí tem toda uma conversa e aí você paga os R$ 150, que para ele, o equipamento que ele tem lá investido já foi para milhões de gigas aí e atende a todo mundo com folga, só que ele está se apropriando cada vez mais, o produtor, dos diversos tipos de consumidores, para não deixar o excedente do consumidor livre, né? E isso ele vai fazendo sistematicamente até também entrar no peso morto. Aí eu tenho plano individual e eu tenho plano empresarial, que é um volume maior. Eu posso diminuir o preço unitário, um plano empresarial, um contrato mais longo, eu prendo o cara, faço um contrato mais longo, baixo bastante o preço e já me aproprio ali do peso morto, porque o excedente o consumidor individual já está pagando. E por aí vai, né? Então você está vendo aí que as franquias, as formas de duas partes, né? Quando a gente vai às vezes para os restaurantes, lanchonetes que vendem combos, né? Olha, o combo básico é esse, mas bota mais isso aqui aí. Se você comprar só o sanduíche, você paga quase mais da metade do que o combo se fosse ele com tudo junto e misturado. Só que a infraestrutura para entregar a você é a mesma. É a mesma. Então ele sai ajustando e fatiando os mercados e as diversas disposições do consumidor
para que se consuma a maior quantidade possível, e com isso a empresa ele vai, né, aumentando a produção, agora já fazendo igual o custo marginal, então aumentou o máximo a produção para determinado tipo de cliente. Não é para todo mundo que tem esse custo, porque o cara tem que consumir muito daquele produto e aí ele baixa mais o preço, né? Gráfica faz muito isso também. Olha, você chega para... Se bem que hoje pouca gente usa gráfico, mas imagine, editar um livro. Aí o cara diz, olha, preço mínimo para 200 unidades de livro dá 7 mil reais. Agora, se você quiser 500 unidades do livro, veja, 200 dá 7 mil reais. 500 unidades de livro dá 10 mil reais. Entendeu? Ele já está rodando a máquina, o custo de energia, de dar a partida da máquina, de botar a tinta, o custo marginal é mínimo. Ele já está usando ali, já preparou tudo. Então, aquela máquina já foi preparada, a escala dela, né, já tem uma indivisibilidade, já tem uma preparação ali para rodar 20 mil livros. O cara está dizendo, olha, se você fizer 500 livros, tanto, tal. Então, é um preço mais baixo. Se você aumentar para 1.000, você não vai pagar o dobro, você vai pagar menos de a metade de incremento e por aí vai. Então, são todas as jogadas, todas as estratégias, na verdade, para que você consiga, a empresa, como empresa, consiga se apropriar dos diversos mercados existentes para o mesmo produto, só diferenciando os preços e ajustando as quantidades, né? Então, essa é a ideia da discriminação de preços de segundo grau, né? Então, a gente tem o primeiro grau, que é a discriminação geral, produtos por encomenda, onde a empresa consegue fazer aquele produto naquele preço para um só consumidor. E aí, a gente tem vários preços, como está bem colocado aqui, tem vários preços para várias faixas, né? Uma primeira faixa pode extrair um valor mais alto, uma segunda faixa com maior volume de consumo também, que consome mais, pode pagar um pouco menos, e uma terceira faixa, por exemplo, pode pagar o preço de concorrência perfeita, ou seja, quando o custo marginal quando o custo médio é igual, não concorrência perfeita, mas concorrência monopolística, quando o custo médio é igual à demanda, né? E aí garantindo uma margem aqui, ainda assim garantindo uma margem fundamental para quem está vendendo. Então, ele se apropria de tudo e ainda assim sai no lucro, todos os lucros possíveis, se apropria do excedente, do peso morto, e mesmo assim não baixa preço no mesmo volume de concorrência perfeita. Pessoal, é isso aí. Essa é a ideia de discriminação de preços. A gente viu primeiro e segundo grau. Na próxima aula a gente vai ver discriminação de terceiro grau, para entender como é que de forma mais comum se discrimina preço no mercado. Discriminação de terceiro grau é a forma mais comum das empresas discriminar preços e conseguir extrair mais valor, mais renda do mercado. Valeu? É isso aí. Conto com vocês na próxima aula. Deixe seu joinha, seu comentário, faça inscrição no canal. A gente está terminando o curso de economia de empresa. Em breve, outros cursos virão, outros vídeos legais. Faça inscrição, deixe seu joinha e contribua para que a gente se motive a trazer conteúdo de qualidade e com bastante utilidade para vocês. Valeu, pessoal. Obrigadão.